A paz do Senhor para todos. Eu me sinto muito feliz de poder retornar a essa igreja, uma igreja histórica que faz história, e um líder que a administra, que a conduz com sabedoria, temor e tremor, que também é uma figura histórica do nosso ministério, Ministério de Madureira. Há exatos 10 anos eu fui transferido por determinação do bispo Manuel Ferreira, do Rio de Janeiro, onde eu presidi um campo, para São Paulo. E tudo que a gente deseja quando chega num estado que a gente não conhece muito bem, numa terra que a gente não conhece suas peculiaridades, é sermos adotados, é sermos amados, acolhidos. E todo esse apoio, acolhimento, eu encontrei na figura emblemática do nosso líder, pastor Clementino Barbosa. São 10 anos que nós estamos em São Paulo, e 10 anos eu frequento esse ministério por convite dele. E eu estou muito agradecido por retornar aqui. E não muito tempo estive neste púlpito, quando da sua inauguração, também aqui trazendo uma palavra nesta igreja, nesse templo que se tornou o cartão postal dessa cidade, com alto índice de população. Louvo a Deus pela vida dos seus ministros, dos membros da diretoria, dirigentes de congregação, alguns acompanhados por suas respectivas esposas, aos servos e servas de Deus que também, como eu, estão visitando aqui esse ambiente maravilhoso. A todos vocês, um abraço da Assembleia de Deus em Embu das Artes, mais especificamente no Parque Esplanada. Eu quero aqui trazer uma palavra baseada no Antigo Testamento. O texto é de 2 Samuel, capítulo 16, versículos 5 ao 14. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículos 5 ao 14. Davi é enganado por Ziba e amaldiçoado por Simei. Nós vamos falar apenas da segunda parte, que é sobre Simei. Verso 5 do capítulo 16 de 2 Samuel. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando-o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria, por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte, quanto mais ainda este filho de Gêmini. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará para minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia.
Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava a poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Diga comigo, Simei. Outra vez, Simei. Meus irmãos, eu estava pedindo a Deus uma palavra. O que dizer para os pastores? O que dizer para aqueles ministros e obreiros? O que dizer para aquele público? E Deus colocou no meu coração esse texto e me deu um tema. O tema de hoje é: reaja inteligentemente mesmo a um tratamento não inteligente. Eu vou repetir. Reaja inteligentemente mesmo a um tratamento não inteligente. Quem se habilita, vamos lá? Reaja inteligentemente mesmo a um tratamento não inteligente. Há um desejo inato no ser humano de ser aceito, de ser querido, de ser amado. Quando a gente é preterido, humilhado, rechaçado, rejeitado, isso cria um mal-estar, um desconforto. E dependendo do grau de intensidade do preterimento, da rejeição, isso causa danos à psique humana e gera traumas. É onde nasce os complexos, complexo de insegurança, complexo de inferioridade. É onde gera a baixa autoestima e a pessoa vive ou passa a viver muito aquém do seu verdadeiro potencial, porque ela se fecha, se isola, se mediocriza, se amesquinha, e ela acaba desconhecendo para que veio e por que veio. Porque há muito mais de Deus em nós do que nós imaginamos. E tudo que Satanás quer é que você não conheça o verdadeiro potencial que Deus colocou dentro de você. Então, às vezes, pessoas se levantam, promovem danos à nossa reputação, perseguem-nos, aviltam-nos, humilham-nos, para que a gente possa se fechar, ao ponto de nos negarmos a participarmos do corpo de Cristo. E há pessoas que não se lançam de corpo e alma à obra, porque elas têm fobia, medo exacerbado de ser criticada ou criticado. Há pessoas que se negam a participar do corpo de Cristo porque elas odeiam críticas. Mas se você não quer ser criticado, não faça nada, não fale nada, mas saiba, você nunca será nada. Todas as pessoas que ouviram a voz de Deus e que se lançaram de corpo e alma ao seu chamado, elas foram maltratadas, preteridas, perseguidas, elas foram, de algum modo, alijadas, rejeitadas, elas sofreram. Confúcio, um sábio chinês, professor de ética, que viveu 500 anos antes de Cristo, ele diz: quando a vida te lança um punhal, só temos duas maneiras de segurá-lo, ou pela lâmina ou pelo cabo. O que ele está nos ensinando é o seguinte: a vida é dura, a vida é injusta, há muita covardia, insanidade, e você vai ter que saber lidar com a vida.
Você não pode se tornar refém das circunstâncias adversas. Porque quem sabe sofrer, sofre menos. Segura o punhal pelo cabo. Quem não sabe sofrer, sofre mais. Porque, e não sabendo lidar com os altos e baixos, com as crises, com os levantes, vai acrescentar dor à sua dor. Sem entendimento, sem discernimento, vai segurar exatamente na lâmina e vai sangrar mais do que o necessário. Para o pastor Clementino Barbosa chegar aonde chegou, e há pouco reportou-se de uma experiência do ano de 1961, quando estava à frente de um trabalho muito humilde. À época eu sequer havia nascido, nasci 6 anos depois. De lá para cá, o quanto este homem já não sangrou. E aos poucos foi aprendendo a segurar o punhal pelo cabo e não mais pela lâmina. De modo que sobreviveu. Fevereiro estará completando 90 longos anos e ainda à frente de uma obra do quilate desta. Se não tivesse sabido segurar os muitos punhais pelo cabo, há muito teria sucumbido e outro teria estado aqui. Isso é inteligência emocional. Isso é sabedoria. Isso é discernimento para extrair o melhor do pior e fazer as melhores coisas nos piores tempos e momentos, sem se permitir se tornar refém das circunstâncias. Punhal fala de deslealdade. Punhal fala de infidelidade. Punhal fala de traição. Punhal fala de sofrimento, fala de dor. Viver é complicado, porque a vida é injusta, a vida é covarde, a vida é dura, mas a vida é mais dura para quem é mole, para quem é passivo, para quem não reage, para quem não vive no domínio da fé, para quem abre mão da oração, para quem despreza a palavra. Aí a vida se torna impraticável, a vida se torna um peso insuportável. Nós estamos diante de uma figura pouco conhecida, Simei. A gente ouve muito falar de Davi, mas de Simei, muito pouco. Simei é um homem da linhagem da casa de Saul. Ele é um homem de influência, ele tem sangue real nas veias, fazia parte do governo de Saul, com quem tinha grau de parentesco e a mesma consanguinidade. Tudo que ele queria é que o seu parente permanecesse no poder. Mas Saul rasgou a própria biografia, um rei alienado, rebelde, desobediente, quanto mais, de modo que Deus deu um basta e o rejeitou. No direito consuetudinário existe um princípio que diz que a lei deve ser branda com os fracos, firme com os fortes e implacável com os contumazes. Algumas pessoas são despertadas por Deus com tapinhas no ombro, enquanto outras só com safanão no pescoço. E Deus foi dando tapinhas de Saul, advertindo a Saul, mas ele fez ouvidos moucos e se tornou um homem contumaz. Então, se tapinha não resolve, vai o safanão. Se é contumaz, então a lei tem que ser implacável, e Deus o rejeitou. Quando ele já não é mais rei, não porque tenha compreendido o veredito de Deus e abdicado do reinado, porque ele não o fez, ele persistiu,
Ele manteve-se na linha de frente mesmo rejeitado e só saiu de circuito por meio da morte. E a morte é o último recurso de Deus. Quando o homem não para, Deus para o homem. De algum modo. E Deus parou. Então Simei ficou recalcado, frustrado. Porque quem sabe se ele não tem chance. O rei sucumbiu, morreu, mas eu sou parente. E outra coisa, Absalão, seu filho, que se rebelou contra Davi, ele tem chances reais para poder ocupar o trono. Mas este, na sua rebelião contra o seu pai, Davi, o homem escolhido para suceder a Saul no trono, este também morre. Ele apoia Saul, o rei rejeitado, ele apoia Absalão, o rei aventureiro, rebelde, e as coisas só dão errado, e ele se frustra, e Deus elege Davi, e Deus confirma Davi no trono em Jerusalém, e ele fica frustrado, porque ele não eu. A inveja é fruto de comparação. Quando eu me comparo a alguém, se eu não tiver com o meu ego crucificado, se eu não for uma pessoa apaixonada por Jesus, o ego vai dar todo o terreno para que a semente da inveja germine, cresça, floresça e frutifique. A inveja faz parte da natureza humana. Se você é ser humano, a inveja está aí. Mas se você é uma pessoa que obedece à palavra de Deus, temente a Deus e tem uma vida crucificada, essa semente da inveja não germina. Ela fica ali porque faz parte da natureza, mas ela não é regada, ela não recebe sombra, ela não é acalentada e ela fica naquele estado de inoperância. O problema é que quando a gente se compara ao outro e o ego não está crucificado, e a gente percebe que a gente tem mais do que o outro, a gente sabe mais do que o outro, a gente pode mais do que o outro, o orgulho entra e diz: eu sou o bam, bam, bam. Mas quando a gente faz uma comparação e a gente percebe que o outro sabe mais do que nós, entende das coisas mais do que nós, tem mais do que nós, pode mais do que nós, se o ego não tiver crucificado, a gente fica recalcado. E aquele que se destaca diante dos nossos olhos passa a ser objeto da nossa insatisfação. E aquele que se destaca passa a ser o primeiro alvo da maldade. E toda pessoa invejosa, quanto mais patológica, ela é má, ela é diabólica. Ela, quando não pode se comparar ao outro, quando ela não pode subir à altura do outro, ela diminui o outro, trazendo a pessoa até a sua vida rasteira e medíocre. Como ela faz? Denuncismo baratos, injúrias, difamações, calúnias, mentiras. Ela parte para o assassinato da reputação. A inveja é diferente do ciúme e da cobiça, porque ciúme fala de possessividade. Ciúme é querer manter o que se tem. A cobiça é querer o que o outro tem. E a inveja é um pecado mais mesquinho, rasteiro e medíocre do que o da possessividade, do ciúme e da cobiça. Porque a inveja é querer que o outro não tenha. É você se sentir mal por ver o outro bem. A Bíblia diz: chorais com os que choram. O invejoso só chora se vê o outro sorrindo. E só sorri se vê o outro chorando. É a Bíblia de Satanás em curso. A inveja vem do latim invidere, que significa olho torto, porque o invejoso,
Ele não olha nos teus olhos, ele não celebra as tuas conquistas e vitórias. Ele se sente mal por te ver bem. Por isso que ele olha torto, ele desvia o olhar. Inveja significa olho mau, porque o mal habita no olho invejoso. Crente invejoso é um pouco macumbeiro. Ele tem um pouco de umbanda, de quimbanda, de candomblé, não sei de quantas bandas, mas tem. Não deixe a inveja florescer, germinar. E por inveja, Simei ataca a honra de Davi. Por inveja, ele amaldiçoa Davi. Por inveja, ele apedreja Davi. Ser pedra é fácil. Simei era uma pedra. Difícil é ser vidraça. E a pedra gosta de uma vidraça. É fácil atirar uma pedra no canário. Difícil é imitar o seu gorjeio. Às vezes você não entende por que tantas pedradas. Por que tantas pedradas? É por causa do teu gorjeio. Talvez você cante muito bem. Isso é dom, graça, dádiva. Talvez você pregue. Talvez o dom ministerial que você recebeu, dom de mestre, de educador, de ensinador. Algum dom que acaba te dando visibilidade, expressão. E você acaba se tornando uma vidraça sem querer. Aí sempre aparece um Simei. Na vida de todo Davi tem um Simei. Na vida de toda Ana, uma Penina. Na vida de todo apóstolo Paulo, há um Alexandre latoeiro que lhe causa males. Na vida de todo Neemias, há um Sambalate, um Tobias, um Gasmu, um Gesem, um Manoadias, um Semaías. Na vida de todo Moisés há um Corá, um Datã e um Abirão. Meu Deus, tu és maravilhoso. Gibran, Khalil Gibran, poeta libanês. Aprendi a paciência com os impacientes. Aprendi a tolerância com os intoleráveis. Aprendi o silêncio com os faladores. As pessoas que mais me prejudicaram foram os meus melhores professores. E eu sou grato a esses professores. As pessoas que nos perturbam, que nos perseguem, são colocadas em nossos caminhos pelo próprio Deus, para que as amemos, as relevemos no temor do Senhor. Se as rejeitarmos e as tropeçarmos, estaremos rejeitando e tropeçando no próprio Deus. E às vezes pessoas desse quilate maligno, com este perfil, com esta biografia de Simei, cruza o nosso caminho. E a gente fica dizendo, por que Deus? Um Simei surgiu e me apedreja, me humilha, me avilta, assassina a minha reputação. Talvez é porque você esteja orando pedindo a paciência. Deus me dê paciência, Deus me dê paciência, Deus me dê paciência. E Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 3, 4, 5, ele diz que a tribulação produz paciência. Quando a gente pede paciência, Deus envia a tribulação. E a tribulação produz a experiência. Paciência, experiência. E a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão,
porquanto o amor de Deus está sendo derramado sobre os nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paciência, experiência e esperança só tem quem conhece o olho do furacão. Só possui quem conhece vale, desertos, calvários pessoais. Quem já foi preterido, humilhado, rechaçado, aviltado, apequenado. Quem já sofreu o assassinato da reputação. Quem já foi apedrejado, insultado. As flores mais belas e perfumadas são tratadas com estrume. E às vezes nós estamos doentes, empalidecidos. Às vezes nosso aroma não é tão agradável. Somos plantas ressequidas. E mesmo com todas as debilidades, fraquezas, Deus vai lá e permite um estrume chamado Simei, um estrume chamado Penina, um estrume chamado Corá ou Coré, Datã, Abirão, Sambalate, Tobias, Gesem, Noadias, Semaías, e deita nas nossas raízes. Aí a gente diz: Senhor, já estou mal, e o Senhor permite esses estrumes na minha vida. É que no estrume tem as proteínas, as vitaminas, os nutrientes. O estrume fede, é fético, é mal cheiroso, insuportável. Mas a planta, inteligentemente, ela absorve e entra o processo de fotossíntese. Ela absorve os nutrientes, as vitaminas, as proteínas, e vai ficando reverdecida, robusta, forte, cheirosa. Se tornam belas e perfumadas flores, graças aos estrumes. Inteligentemente, as plantas extraem o melhor do pior. Não é porque Deus permitiu que se deitasse estrume nas suas raízes que você vai ficar com cheiro de estrume. E extraia o melhor do pior. Reaja inteligentemente, mesmo a um tratamento não inteligente. A pessoa veio com má educação, seja cordato, diplomático, fino, educado. Não desça o nível dela. Tenta trazer ela ao teu nível. Não responda ao tolo segundo as tuas tutícias, para que você não venha se tornar semelhante a ele. A coragem não está na força, ou a força não está na coragem de atacar, mas na capacidade de suportar os ataques. Eu não sou forte quando eu provo que eu tenho coragem e ataco o meu inimigo. Eu sou forte quando eu tenho a capacidade de suportar os ataques do meu adversário. Você está se nivelando por baixo? Porque se você usa as armas de Simei, apedrejamento e insultos, um cara que baixa o nível, de má índole, sem caráter, sem vergonha. Friedrich Nietzsche, mesmo ateu, mesmo sendo ateu, articulou verdades importantes. Um filósofo alemão, ele diz: acautelai-vos, para que, tendo que lidar com monstros, não venha também se tornar um monstro. Porque quando a gente olha muito tempo para o abismo olha muito tempo para a gente. E a gente incorre no erro, muitas vezes, de nos identificar com o abismo e ficar com cara de abismo. Acautelai-vos, para que, quando um Simei cruzar o teu caminho, você usar as mesmas armas de Simei e você ficar com a cara de Simei.
Aprenda a ser um vencedor usando as táticas de Deus. E as táticas de Deus são oração, palavra, jejum, humilhação, quebrantamento. Parecemos homens quando julgamos. Parecemos animais quando brigamos. Mas parecemos Deus quando amamos e perdoamos. Com quem você se parece? Com os homens naturais? Com os animais? Ou com Deus? Para parecer com Deus, você tem que amar e perdoar. Aquele que nos deu a sua imagem, quer ver a sua imagem em nós. E para que as pessoas vejam a imagem de Deus em nós, 4 coisas são necessárias. 2 ensinadas por Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sem mansuetude, sem humildade, você se parece com qualquer outra pessoa, menos com Jesus. E para você parecer com Deus, você tem que amar e perdoar. Amar e perdoar. Deixa eu contar uma história de 2 vizinhas, Maria e Cletilde. Elas não iam com a cara uma da outra. Uma não suportava a outra. Uma falava mal da outra. Eram inimigas ferrenhas. Se distratavam. Bastava se verem em público, passarem na mesma calçada ou frequentarem os mesmos ambientes. Uma desdenhava da outra, uma era irônica, a outra idem. Um dia o Espírito Santo disse para Maria: você não pode viver assim com tanta inimizade, você tem que perdoar a tua vizinha e aceitá-la conforme ela é. Você não pode devolver, dar o troco, se vingar. Se ela te tratar mal, trate-a bem. Aí a Maria disse assim: se o Senhor me permitir vê-la outra vez, eu me retratarei. No dia seguinte, uma estava indo, outra estava vindo, na rua, na calçada. A Maria se antecipa, a Cletilde se assusta e ela interpela a sua amiga. Amiga, tanto tempo a gente é inimiga. A gente está com essa beliculosidade, com essa rivalidade desnecessária. Eu quero muito fazer as pazes com você. Não quero mais viver com pendências. Eu quero que você me perdoe. Vamos falar nesse assunto outro dia. Hoje, não. Aí a Cletilde foi embora. Chegou em casa, Cletilde disse assim: a artimanha do inimigo. Ela não foi original, é falsa, não foi sincera, deve estar aprontando alguma, por isso que quer fazer amizade. Essa mulher não presta, não vale nada, mas eu vou me antecipar. Pegou uma bandeja bonita. Ela cultivava jardins e cultivava hortaliças. Ela pegou um saco de bosta de vaca, colocou naquela bandeja, embrulhou com um papel dourado, bonito, chamativo, e pediu à sua empregada: vai lá e entrega aquela vizinha. A empregada foi lá e entregou. Aí, toda feliz, dizendo assim: olha, bastou eu interpelá-la. Ela disse que pensaria no assunto e já me presenteou. Mas quando ela tirou o invólucro e que se deu conta do que estava na bandeja, era bosta de vaca. Ela pegou aquela bosta, foi lá numa planta que estava no jardim, já ressequida, doente há muito tempo, e deitou nas raízes. 3 meses se passaram, aquela planta se reverdeceu, ganhou forma, peso, tamanho, beleza, perfume, ficou linda. Ela colheu as melhores flores, fez um ramalhete, fez
um arranjo, colocou um lacinho, colocou na mesma bandeja, lavada e higienizada, pegou um papel muito mais bonito, florido também, embrulhou e pediu para alguém fazer a entrega. Aí aquela Cletilde, aquela mulher, disse assim, ela é vingativa, tá vendo? Mandou bosta, outra também. Que nada, quando ela abriu aquela flor perfumada, bonita, e um cartãozinho escrito assim, aceite como prova da minha amizade. Afinal, cada um dá o que tem. Tem gente que só manda estrume. Você vai mandar estrume também? Manda flores. E usa o estrume para crescer. Usa o estrume no jardim do teu ministério, no jardim da tua vida. Não pague o mal com o mal. Perdoar é permitir que as pessoas que nos entristeceram, nos humilharam, renasçam na história da nossa vida. Confúcio, citando-o outra vez, quer se vingar, vingue-se, mas saiba, vingador e traidor só tem a perder. Quer se vingar, vingue-se, mas antes de se vingar, cave 2 sepulturas, porque fatalmente uma será para você. Gente, mais amor, mais paciência, mais resignação, mais resiliência, mais paciência, mais tolerância, mais fé, mais calma. Acalma o teu coração. Por detrás de cada desventura, perseguição, traição, problema, estão as mãos do oleiro em ação. As mãos modeladoras do oleiro. Você não canta? Quebra minha vida, me faça de novo, eu quero ser um vaso novo. Os crentes mentem mais quando cantam. É verdade. Nem se dão conta do que estão falando com Deus. Uma oração cantada. Eu quero ser, Senhor amado. Vamos lá, eu não tenho voz, só tenho cara de Timaya, mas a voz de Timaya eu não tenho. Vamos lá? Amém. Amém. Observa o que você cantou, hein? Tu disse, Deus pode quebrar. Me faça de novo. Ele costuma colocar um cibei no teu caminho. Aí tu sai todo quebradinho. Mas quando a gente se entrega por inteiro, quando a gente entrega todos os nossos pedaços nas mãos do oleiro, Ele nos devolve inteiros. Gente, e chegando o rei Davi a Baurim, eis que saiu dali um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. O homem vem cansado. Ele quer uma cama, porque o corpo pesa, o povo está gemendo. Ele quer água, ele quer comida. Ele já está se aproximando do seu habitat. Surge do nada um desaforado e começa a amaldiçoar, a lançar impropérios, palavrões, palavras de baixo calão, um homem ofensivo.
E como as agressões verbais não estavam surtindo efeito, porque Davi estava fazendo ouvidos moucos, não estava dando importância ao que não tem importância. Eleanor Roosevelt, diplomata americana, diz: ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o teu consentimento. Fica com o que Deus diz a respeito e não abra o coração para receber palavras que vão te colocar para baixo. Davi nem se importou com os insultos e ofensas verbais, mas Simei, percebendo que Davi estava blindado contra as suas palavras insultuosas, ele parte para a agressão física e apedrejava Davi. Ele vai então, se valendo da posição geográfica, porque ele estava em cima e Davi com seus homens embaixo, quase que indefesos, ele alveja Davi com pedras, pedradas e mais pedradas. E apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Tal líder Davi, os liderados, se tornando escudos humanos, protegendo o seu rei, o seu líder. Às vezes, no momento do apedrejamento, no momento da crise, os liderados somem, desaparecem, os da direita, os da esquerda. Mas no momento do louvor, da coroação, da celebração, eles estão lá. No momento da crise, deixa o líder ganhar pedrada sozinho. Esses homens não. Eles mereciam o termo valente. Eles eram homens leais, fiéis. Estavam com Davi, o seu líder, nos momentos bons, e estavam com o seu líder nos momentos ruins, e fizeram um escudo humano. Davi recebeu algumas pedradas, e eles também. Eram homens leais. Versículo 7, e amaldiçoando o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. O inimigo sempre busca o nosso passado, o que nós fomos lá atrás, para poder nos diminuir, nos depreciar. Não podendo se valer de nada que Davi tenha errado, tenha feito nos momentos finais, ele então busca um histórico negativo de Davi. Homem de Belial, homem de sangue. O inimigo é assim. Sempre tenta nos diminuir. Mas Davi também não se ofende, nem com os insultos, nem com as pedradas, e nem com o histórico negativo desarquivado do passado. Inabalável. Sua força não está na coragem de atacar a Simei, mas na sua capacidade de resistir aos ataques de Simei. Davi poderia ter se valido daqueles homens valentes e vamos acabar com esse cara. Quem ele pensa que é? Nós somos cavalos puro sangue, ele é um pangaré, é um cavalo de pica-pau, é fácil destruí-lo. Mas Davi, está nem aí. Gente, aprendam, por favor. Se a gente parar para bater boca com um cão que ladra, que late, a gente não vai chegar ao palácio. Se Deus coloca a gente numa carruagem e diz assim: o teu destino, meu filho, minha filha, é o palácio. Se pelo caminho os camponeses te atiram um tomate, não desça da carruagem para bater boca com o camponês, porque tu não vai chegar ao palácio. Mesmo que a tua carruagem esteja abarrotada, seja chincoalhada, seja atingida por tomates e tomates, toca a carruagem. O teu destino é o palácio. Aí aparecem esses pangarés, Simei, aparecem esses cabras aí, insultuosos, malqueirosos,
maledicentes, malfazejos. Toca a carruagem, você precisa chegar. E outra coisa, se tu não tem medo de tomate, abre a janela da carruagem, deixa alguns tomates cair lá dentro. Quando chegar no palácio, tu faz uma bela salada. E me convida, porque eu preciso de salada. Faça salada com os tomates que te atiram. Tu bate boca com o camponês, tu desce da carruagem, tu atira os tomates que te atiraram. Tu cria uma celeuma, uma fusarca, cria um climão, oh meu irmão. Por detrás de cada desventura, agrura, mazela, percalço, problema, adversidade, dificuldade, estão as mãos do oleiro, as mãos modeladoras do oleiro em ação, dando forma ao vaso, trabalhando o vaso. Não fosse essa compreensão, há muito teria sucumbido. Eu sempre acreditei que os percalços, problemas, as crises, doenças, enfermidades, tinha sempre uma razão de ser. Eu não entendi o porquê, muitas vezes ainda não consigo entender, mas eu sei que há um propósito de Deus. Às vezes Deus complica, depois descomplica, depois explica porque complicou, e às vezes Ele não explica porque não deve explicação para ninguém. Mesmo que você não entenda, não veja o porquê, a razão, não veja propósito, saiba que Deus é soberano. Satanás, disse Martim Lutero, é um cão raivoso na coleira de Deus. Está latindo, está ruivando, está babando para você, está tentando te impressionar, te amedrontar. E você acalma o teu coração, porque o cão está na coleira, e a coleira está na corrente, e a corrente está na mão do Todo-Poderoso. É verdade. É verdade. Acontece, meus queridos, para a gente encerrar. Diz o versículo de número 8, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul. São ofensas de Simei, em cujo lugar tens reinado. Você é um intrujão, você é um penetra. Esse trono não te pertence, porque o invejoso não aceita a nossa vitória. A inveja fornece a lama que o fracasso atira contra o sucesso. Ele não aceita ver Davi no trono, e ele então o insulta, e ele diz assim: o trono Deus já deu na mão de Absalão, teu filho, e este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue, lança em rosto o passado inglório de Davi outra vez. E diz: quem tinha que estar nesse lugar, já que Saul está morto, é o teu filho que merece. Olha só, apoiando um rebelado e não um homem segundo o coração de Deus. Sempre tem aquele que fica do lado do rebelde. Sabe como é que se chama essa síndrome? Síndrome de abrir salão. Entendeu o mistério? Síndrome de abrir salão. Abrir um salão aqui, abrir um salão ali, abrir um salão lá, abrir um salão cá. Cuidado com Absalão, porque ele te acomete da síndrome de abrir salão. E o que tem de obreiros que rasga a biografia, rasga a própria história, para se aventurar, quer liderar, já não quer mais ser liderado.
Ninguém tome essa honra senão aqueles que foram chamados por Deus como Arão. Não entre nesse caminho. Deus é soberano, se Ele tem para você, ninguém vai poder impedir. Ele é soberano, Ele elege, Ele destrona reis, entroniza reis. Ele mata e dá vida, Ele enriquece e empobrece. Ele faz a ferida e Ele mesmo a sara. Ele faz descer a sepultura e faz subir dela. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece. Ele faz o andrajoso se levantar do monturo, do lixo, do esgoto, e o coloca para se assentar entre os príncipes. E ele pega o príncipe soberbo, megalomaníaco, que não dá glória ao Rei dos Reis, e faz retornar ao monturo. Ele que abate, Ele que exalta. Ele que abate, é Ele que exalta. Ele que abate, é Ele que exalta. Você pode aplaudir a Ele, a Ele, a Ele, Jesus Cristo. Versículo 9, então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoarei este cão morto ao rei, meu senhor? Chama Simei de cão morto. Boa definição. Simei não passa de um cão morto. Mas ele comete um erro logo depois do acerto. Define muito bem, Simei é um cão morto. Por que amaldiçoarei a este cão morto o rei, o meu senhor? Aí ele, deixa eu passar, porque eu vou cortar a cabeça desse cão morto. Tem liderados que não entendem, porque no momento de crise, o líder não age. Deixa a coisa acontecer. Aí ficam ansiosos e acabam atropelando, acabam colocando o carro na frente dos bois. Deixa eu passar. Não passa não. Se o líder não agiu, tu vai agir. Se o líder não fez, tu vai fazer. Deixa eu passar, que eu vou cortar a cabeça do cão morto. Peraí, se é cão morto, vale a pena usar a espada, cortar a cabeça de cão morto? Perda de tempo. Vai levar o cão morto para o pet shop? Vai tosar cão morto? Vai dar ração? Vai castrar cão morto? Vai dar de beber para cão morto? Vai colocar coleira em cão morto? Vai levar para a pracinha, para passear com o cão morto? Se é morto, se está morto, então, deixa a tua espada na bainha. Aleluia. Toda adoração ao Senhor, Deus dos exércitos. Simei é cão morto. Não precisa você usar a espada. Aleluia. Espírito Santo da verdade, eu te glorifico. Deus vai dar conta de Simei. Não precisa você sujar as suas mãos. Aí diz assim, versículo 10, disse, porém, o rei, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Porque Abissai tinha outros irmãos, e todos eles eram pavios curtos. Alguns nem pavio tinham. Eram homens nervosos, coléricos, intransigentes. Queriam resolver tudo no calor das emoções, no rompante da ira. Tem gente assim. Pregue quando você estiver nervoso, irado, e terá feito o pior sermão da sua vida. Quando eu estou nervoso, irado, gente, eu não prego. Ô, você, vem cá, tu vai pregar hoje no meu lugar. Pastor, é sim, você. E fico ali, eu contando até 10, porque quando tu estiver irado, conte até 10 para a ira passar. Se você contar até 10 e a ira não for embora, conte até 100. Se não for embora, conte até 1000, mas continue contando. Não fale nada e não faça nada. Porque se você agir no rompante da ira, você vai macular a tua identidade, a tua reputação e o teu ministério. Porque nada evidencia mais a nossa imaturidade do que o nosso estado de ira incontrolável.
Onde a ira entra, a sabedoria vai embora. Onde a sabedoria chega, a ira se despede. Porque ira e sabedoria não coexistem. Não se misturam. Comedimento, autocontrole, está dentro do tema. Reaja inteligentemente, mesmo a um tratamento não inteligente. Simei insulta Davi, mas Davi não insulta Simei. Simei apedreja Davi, mas Davi não apedreja Simei. Ele age como um homem segundo o coração de Deus. Por muitas vezes e por muito menos, Davi já teria deixado o sangue ferver e teria agido irracionalmente. Mas neste tempo, Davi era um homem já com mais de 50 anos, um homem maduro, experiente, idôneo. E já não mais era escravo dos rompantes, mas era um homem comedido, centrado, equilibrado. Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que o meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte, quanto mais este filho de Gêmene. Deixa-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Davi está dizendo: se os problemas e os mais viscerais surgem na minha própria casa, quando o meu filho Absalão se levanta contra mim, quanto mais esse estranho. Faz parte do pacote. Diga comigo, faz parte do pacote. Quando tu aceita ser obreiro, obreira, pastor, você ganha um pacote. Tem gente boa, gente que vai orar por você, mas gente que vai te difamar. Ali tem os colaboradores, os que vão trabalhar, os que vão dar trabalho e os que vão atrapalhar. Diga comigo, faz parte do pacote. Aí você quer selecionar, ficar abrindo o pacote para saber o que quer, o que não quer. Não, é o kit completo. Não, isso eu não quero. Isso eu quero. Isso eu não quero. Ô, ingênuo, tonto. É o pacote todo. Não se escolhe, não. Não se escolhe, não. Aprenda a extrair o melhor do pior. Fazer as melhores coisas nos piores momentos. E para terminar, inimigo calado, trabalho dobrado. Eu prefiro o falastrão, o que afronta e deixa assinatura, as digitais, dizendo: fui eu que afrontei. Esse levante tem nome, tem autoria, sou eu. Pior é lidar com os mordes assopram. O morde assopra. Porque tem gente que dá um abraço gostoso e a gente enche o peito e diz assim: como eu sou amado. Cuidado, pode ser que sim, pode ser que não. Porque muitas pessoas que nos abraçam, não abraçam porque amam, porque estão procurando o melhor lugar para enterrar a faca. Porque tem lugar no corpo que a faca não entra por causa do osso. Então tem que saber onde tem e onde não tem osso para a faca entrar. Tu está lá sendo carregado, né? Está sendo carregado no ombro das pessoas, todo mundo te ovacionando. Aí sempre tem um demônio chamado Adélio. Com a faquinha. No meio daqueles que estão do teu lado, daqueles que estão celebrando a tua vitória. E quando menos esperar, ele vai lá, enterra e roda. E se não é Deus, quantas vezes nós já passamos por isso? Quando a vida nos lança um punhal, e quando o punhal é tirado pelos adélios,
Somos almas sobreviventes. Há muitos só vivem num bom momento, mas e os maus momentos? E outros companheiros aqui, que já sangraram, já tiveram no UTI da vida, na UTI da vida. E você nem se recuperou, à esquerda, cantando a tua morte, desejando o teu fim. Gente, eu fui escoteiro, fui paraquedista militar, ou melhor, sou paraquedista militar. Florestas, lugares ermos, inóspitos, em acampamento, em combate, em instrução, dormindo em tendas, cabanas, no meio do mato, desde a mais tenra idade, quando era escoteiro. Eu aprendi a identificar as cobras venenosas das cobras não venenosas. As cobras potencialmente venenosas, suas escamas são pequenas. As cobras com as escamas grandes não são venenosas. As cobras cujos rabos terminam fininhos não são venenosas. As cobras cujos rabos terminam abruptamente grossos são potencialmente venenosas. As cobras com as cabeças arredondadas ou ovais não são venenosas. As cobras com cabeças triangulares são potencialmente venenosas. As cobras com focelas, que são sensores de calor, que são dois orifícios entre as narinas e a boca, que é para poder detectar as presas, sensores de calor, elas são potencialmente venenosas. Existe a caninana, a urutu-fogo, a urutu-cruzeiro. Existe a jararaca do papo amarelo, a jararaca d'água, a jararaca comum. Existe a naja da Índia, a mambra negra, a coral falsa, a coral verdadeira. E se tratando de cobra, todas são falsas, não existem verdadeiras. Existe a anaconda. A anaconda não tem veneno, ela não mata mordendo, picando, ela mata abraçando. Oh, Pai do Senhor, varão! Eu te amo, pastor! Aí os ossos, lá se foi o pastor. Lá se foi o pobre coitado. Algumas cobras mudam de pele, outras mudam de roupa, de terno, de gravata, de penteado, de vestido, de saia. E há uma promessa na Bíblia, que falarão novas línguas. Se beberem coisas mortíferas, não lhe causarão mal algum, e pegarão nas serpentes. Será que pegarão na serpente? A Bíblia não está mandando a gente ficar pegando em serpente. Será que não é? Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmã. E a gente nem sabe que é uma serpente. É verdade. Quando eu aceitei ser pastor, em 1988, há exatos 30 anos que eu sou pastor. Fui pastor faltando 1 mês para completar, faltando 2 meses para completar 20 anos. Eu fiz um contrato e disse assim: Deus, eu aceito, mas tem um contrato aqui, isso quer que o senhor assine. Uma cláusula que diz: o senhor nunca vai permitir que eu seja picado por nenhuma serpente. Aí Deus diz assim: não assino não. Porque eu não assino o teu contrato, é você que assina o meu. E a minha cláusula é diferente. Se você quer me servir, se você aceita o desafio de ser pastor, não tem como você não ser picado, picado, picado e picado.
Agora, eu tenho uma promessa. Todas as vezes que as serpentes peçonhentas lhe morder e que o veneno foi inoculado e ter contato com o teu sangue e começar a tentar te envenenar, te paralisar, eu vou transformar o veneno de cobra em soro antiofídico. As marcas, as cicatrizes das mordidas, tu vai levar para toda a vida, mas o teu sangue eu vou proteger. Deixa morder. Algumas hoje, elas me mordem, mas eu já fui tantas vezes mordido que o meu organismo já criou defesas, anticorpos. Antigamente eu ficava meio roxo, meio tonto. Antigamente eu ficava sem ir para a igreja. Mas hoje me morde. Eu disse, sua boba, eu já tenho anticorpos. E eu tenho o soro antiofídico. Que Deus abençoe a todos. Aplaudam Jesus. Muito obrigado, meu líder, meu pastor veterano.